Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela atualizada da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, dia 10 de janeiro de 2026. Pela terceira rodada, a última da primeira fase, nós tivemos a vitória do CSE de Alagoas, 1-0 para cima da Portuguesa Santista. O Real Brasília venceu o União Cacoalense por 3-0. O Nacional venceu o Internacional por 3-0. O Santo André venceu o Ferroviário por 3-0. O Santos venceu o Grêmio São Carlense por 2-1. Novo Horizontino e Juventude do Maranhão ficaram no empate 2-2. O Canaã do Distrito Federal venceu o 15 de Piracicaba por 3-0. O Ituano venceu o Ivinhema por 3-1. O Operário do Paraná venceu a Portuguesa por 1-0. O Confiança da Paraíba venceu o Centro Olímpico por 2-0. O Red Bull Bragantino venceu o São Luís do Maranhão por 2-0. O São José venceu o Nacional do Amazonas por 1-0. O Ibrachina venceu o Bangu por 2-1. Já a Ferroviária empatou 0-0 com o Cuiabá. O Fortaleza venceu o União Mogi de goleada 5-1. O Figueirense venceu o Cosmopolitano por 3-1. O Itaquaquecetuba venceu o Náutico por 1-0. O Referência venceu o Real por 3-1. O Juventude goleou o Atlético Guaratinguetá por 5-0. Paulínia e Vila Nova ficaram no empate 1-1. Comercial Tietê venceu o Criciúma por 2-1. Já o Independente do Amapá venceu o Maruinense por 1-0. O Águia de Marabá venceu o Estrela de Março por 1-0. O América do Rio de Janeiro venceu o Quixadá por 1-0. O São Paulo goleou o Real Soccer por 6-1. União do Mato Grosso e QFC empataram 2-2. Já o Botafogo goleou Taubaté por 5-0. Osasco Audax venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Com esses resultados, a classificação da Copinha tem no grupo 1, Chapecoense líder com 7 pontos, mesma pontuação do Atlético da Bahia, segundo colocado aqui, ambos classificados. Volta Redonda ficou em terceiro lugar com ponto, mesma pontuação do Lanterna Santa Fé. No grupo 2, o Grêmio ficou na liderança com 7 pontos, mesma pontuação do Votuporanguense, segundo colocado. Ambos aqui classificados. Falcão em terceiro lugar com 3 e o Lanterna Galvez com 0 estão eliminados. Lembrando que o regulamento é na segunda fase, o primeiro de um grupo pega o segundo do grupo vizinho e vice-versa. Portanto, a Chapecoense enfrenta o Votuporanguense e o Atlético da Bahia enfrenta o Grêmio. Bom, grupo 3, Goiás líder com 9 pontos, América de Natal em segundo com 6 estão classificados. O Tanabi ficou em terceiro lugar com 3 pontos e o Lanterna Sobradinho fez 0. Grupo 4, o Sport ficou na liderança com 7 pontos, o Mirassol em segundo com 6. Ambos classificados. O Forte do Espírito Santo ficou em terceiro com 4 pontos e o Lanterna Linense fez 0. Aqui nós temos o chaveamento da segunda fase, né? O Goiás pega o Mirassol e o América de Natal pega o Sport. Grupo 5, Atlético Paranaense ficou na liderança com 7 pontos e o Osasco Sporting em segundo lugar com 5, ambos classificados. O Maricá ficou em terceiro com 4 e o Araçatuba na lanterna com 0. Grupo 6, Grêmio Prudente líder com 9 pontos, Ceará em segundo com 6, ambos classificados. O Olímpico do Sergipe ficou em terceiro com 3 e o Lanterna Carajás com 0. Na segunda fase, o Atlético Paranaense enfrenta o Ceará e o Osasco Sport enfrenta o Grêmio Prudente. Já pelo grupo 7, o Atlético Clube ficou na liderança com 9 pontos. O Guarani ficou em segundo com 6, ambos classificados. A Cisense ficou em terceiro com 3 pontos e o Lanterna foi o Naviraense com 0. Grupo 8, Corinthians ficou na liderança com 7 pontos, 15 de Jaú em segundo com 6, ambos classificados. Luverdense ficou em terceiro com 4 e o Lanterna foi o Trindade com 0. Na segunda fase, o Atlético Clube enfrenta o 15 de Jaú e o Corinthians enfrenta o Guarani.
Já pelo grupo 9, o Bahia ficou na liderança com 7 pontos, a Inter de Limeira em segundo com 4, aqui ambos classificados. CSA de Alagoas ficou em terceiro com 2, mesma pontuação do Lanterna América. Grupo 10, América Mineiro ficou na liderança com 9 pontos, Atlético do Piauí em segundo com 6, ambos classificados. Aí em terceiro lugar, o Comercial de Ribeirão Preto fez 3 pontos e o Lanterna foi o Noroeste com 0. Aqui o chaveamento de segunda fase, nós teremos o duelo entre Bahia e Atlético do Piauí. Já o América Mineiro enfrenta a Inter de Limeira. Grupo 11, Botafogo de Ribeirão Preto, líder com 9 pontos, classificado assim como o Tunaluso, que ficou em segundo lugar com 2 pontos, né? O Tunaluso se classificou pelo saldo de gols, -1 contra -2 do Santa Cruz e do Bandeirante, que ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente. Portanto, pelo saldo, Santa Cruz e Bandeirante eliminado. Grupo 12, Guanabara City, líder com 7 pontos, e o Vasco, em segundo com 6, estão classificados. O Velo Clube ficou em terceiro com 2 e o Lanterna em 9, Futebol Clube, com apenas 1 ponto. Segunda fase, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Vasco e o Guanabara City enfrenta o Tunaluso. Já pelo grupo 13, o Cruzeiro ficou na liderança com 7 pontos, mesma pontuação do Francana, segundo colocado, ambos classificados. O Barra de Santa Catarina ficou em terceiro com 3 pontos e o Lanterna foi Sport de Patos com 0. Grupo 14, a Ponte Preta ficou na liderança com 9 pontos, o Meia-Noite em segundo lugar com 4 pontos, ambos classificados. O Coritiba ficou em terceiro lugar com 3 pontos e o Lanterna foi o Real de Roraima com 1 ponto. Segunda fase, o Cruzeiro enfrenta o Meia-Noite e a Ponte Preta enfrenta o Francana. Já pelo grupo 15, a Ferroviária ficou na liderança com 7 pontos, o Cuiabá em segundo lugar com 5 pontos. Os dois estão classificados. A América do Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar com 3 pontos e o Lanterna foi o Quixadá com 1 ponto. Grupo 16, Santos, líder, 9 pontos, Real Brasília, segundo com 4, ambos classificados. Grêmio São Carlense ficou em terceiro com 2 pontos e União Cacoalense na lanterna com 1 ponto. Bom, a Ferroviária vai enfrentar o Real Brasília na próxima fase e o Santos vai enfrentar o Cuiabá. Pelo grupo 17, Red Bull Bragantino ficou na liderança com 9 pontos, Figueirense em segundo com 4, ambos classificados. São Luís do Maranhão em terceiro com 2 pontos e o Cosmopolitano na lanterna com 1 ponto. Grupo 18, Canaã do Distrito Federal foi o líder com 6 pontos, mesma pontuação do Comercial Tietê, segundo colocado. Aí, o terceiro colocado é o Criciúma com 3 pontos, mesma pontuação do 15 de Piracicaba Lanterna. Este grupo Canaã do Distrito Federal e Comercial Tietê classificados. O Canaã vai enfrentar o Figueirense e o Red Bull Bragantino pega o Comercial Tietê. Grupo 19, o São Paulo ficou na liderança com 9 pontos, o Independente do Amapá em segundo com 4, ambos classificados. Maruinense ficou em terceiro lugar com 3 pontos e Real Soccer na lanterna com 1 ponto. Grupo 20, Operário do Paraná ficou na liderança com 7 pontos, a Portuguesa em segundo com 6, ambos classificados. Vila Nova ficou em terceiro com 2 pontos e o Paulínia na lanterna com 1 ponto. O São Paulo vai enfrentar a Portuguesa e o Operário do Paraná vai enfrentar o Independente do Amapá. Já pelo grupo 21, Juventude, líder com 7 pontos, mesma pontuação do São José de São Paulo, segundo colocado, ambos classificados. Nacional do Amazonas ficou em terceiro com 3 pontos e o Atlético Guaratinguetá na lanterna com 0. Grupo 22, Botafogo, líder, 9 pontos, Águia de Marabá, segundo com 6, ambos classificados. Taubaté ficou em terceiro com 3 e o Lanterna Estrela de Março fez 0. Portanto, o Juventude enfrenta o Águia de Marabá e o Botafogo pega o São José de São Paulo. Grupo 23, o Fortaleza ficou na liderança com 9 pontos, União Mogi em segundo com 6, ambos classificados. Confiança em terceiro com 3 e o Lanterna foi o Centro Olímpico com 0. Grupo 24, Itaquaquecetuba foi o líder com 7 pontos, Novo Horizontino em segundo com 5, ambos classificados. Náutico em terceiro com 3 e Juventude do Maranhão na lanterna com 1 ponto. O Fortaleza vai enfrentar o Novo Horizontino e o Itaquaquecetuba vai enfrentar o União Mogi na segunda fase. Grupo 25, Fluminense, líder com 6 pontos.
Brasiliense em segundo com 3, Esfera é o terceiro com ponto e o Água Santa na lanterna também com ponto neste grupo Fluminense já classificado. Grupo 26 aí tem Ituano, líder, 9 pontos, Referência em segundo com 4 pontos. Os dois classificados e Vinhema em terceiro com 4. Aliás, o Referência ainda não, a Referência já está classificado, desculpa, porque já terminou as 3 rodadas no grupo 26, né. Ituano líder 9 pontos, Referência em segundo com 4, ambos classificados. O Referência se classificou pelo saldo de gols em relação ao Inviema, que ficou em terceiro lugar, e o Real foi o lanterna com 0. O Ituano vai pegar o segundo colocado do grupo 25 e o Referência vai pegar o primeiro colocado do grupo 25. Lá falta uma rodada ainda. Grupo 27, Palmeiras, líder, 6 pontos. O segundo colocado, Monte Roraima, com 3, mesma pontuação do terceiro colocado, Remo. O Batalhão, a lanterna, com 0. Grupo 28, Flamengo de Guarulhos, líder, 7 pontos. Vitória, segundo colocado, com 4. Os dois aqui já estão classificados. Capivariano ficou em terceiro com 3 pontos e Rio Branco na lanterna com 1 ponto. Lembrando que o Flamengo de Guarulhos vai pegar o segundo colocado do grupo 27 e o Vitória vai pegar o primeiro colocado do grupo 27. Já pelo grupo 29, o Osasco Audax foi o líder com 7 pontos, o Atlético Mineiro segundo com 6 pontos, ambos classificados. QFC ficou em terceiro com 2 e União na lanterna com 1 ponto. Grupo 30, Ibrachina líder com 7 pontos, Santo André segundo colocado com 5 pontos, ambos classificados. O Bangu é o terceiro com 2 e o Ferroviário é a lanterna com 1 ponto. Grupo 31, Retrô líder 7 pontos, Juventus da Moca é o segundo com 5, ambos classificados. Cascavel terceiro com 4 e o Lanterna São Bento com 0. Grupo 32, Nacional líder, 7 pontos, já classificado, assim como o Internacional segundo colocado, que fez 4 pontos. CSE de Alagoas terceiro com 3 e o Lanterna Portuguesa Santista com 2 estão eliminados. O Nacional líder do grupo vai pegar o Juventus da Moca e o Internacional vai enfrentar o Retrô.